Olá, estimados irmãos e irmãs, que a paz e a alegria do Senhor Estado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso canal de partilha e de meditação da Palavra de Deus. E peço licença então para assim adentrar o vosso lar, trazendo mais uma mensagem de fé e de esperança. Hoje então, nessa quarta-feira, dia 19 de julho de 2017, dentro da 15ª semana do Tempo Comum, somos convidados então a meditar a Palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus capítulo 11, versículos de 25 a 27, que vai nos narrar o seguinte. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então celebrando com toda a igreja a 15ª semana do Tempo Comum nessa quarta-feira. A Palavra de Deus, então, quer nortear a nossa caminhada de fé e, de maneira especial, nos ajudar a poder, então, compreender que a dinâmica de Deus ela é diferente da lógica a qual o mundo, então, nos apresenta. Porque o mundo, ele, então, enaltece os grandiosos, aqueles que estão no topo, aqueles que alcançam o primeiro lugar, enquanto Deus inverte essa lógica do mundo. Por quê? Deus, então, ele eleva os humildes. Deus, então, se revela através dos pequeninos. É isso que nós acabamos de ouvir, então, no Evangelho de hoje. E Jesus louva ao Pai, eleva ao Pai uma oração de louvor, porque ele, então, escondeu essas coisas aos sábios entendidos e as revelou aos pequeninos. E o que Deus, então, revela aos pequeninos? O mistério da tua grandeza. E é interessante porque nós podemos cair na tentação de achar que Deus então despreza aqueles que são sábios e entendidos. Mas não é bem assim. É que os sábios entendidos, e vamos trazer isso para os dias de hoje, são aquelas pessoas que se prendem no seu conhecimento. E ali então Deus não encontra abertura para poder então se revelar. Ou seja, tudo aquilo que os sábios de hoje reconhecem são frutos, daquilo que nós podemos experimentar. Ou seja, aquilo que eu posso provar, então eu acredito, eu confio. Ou aquilo que então os livros me dizem, é nisso que eu confio. Enquanto as coisas de Deus é mistério de fé, e a fé não se explica, a fé então não se pode, assim então, concretizar. Ou seja, não se pode tocar, apalpar como coisa concreta. Mas é preciso viver essa fé. E aí está então a grande diferença, porque os pequenos, eles não têm a quem se apoiar, e apoiam a sua esperança em Deus, e Deus então ali encontra abrigo, encontra morada. E aí então a revelação de Deus pode então ali iluminar a vida daqueles que se posicionam dessa forma. E é isso então, queridos amados irmãos, que Jesus está dizendo hoje. É preciso ser pequeno. Não está dizendo que eu não devo estudar, que eu não devo então absorver os conhecimentos, frutos do estudo. Mas não podemos fazer deles, a autossuficiência, ou seja, que seja algo concreto como prioridade, algo que é irrevogável, algo que não se questiona. Ora, tudo isso ele tem sim o seu valor, mas o valor maior está naquele que nos revelou toda essa sabedoria aos homens. Todos aqueles, então, que absorveram esse conhecimento, que Deus próprio revela e se utiliza desses autores para poder, então, aí transcrever e esse conhecimento chegar também a nós. Então não podemos ali idolatrar esse tipo de conhecimento. É preciso fazer pequeno porque sempre temos algo a aprender. E assim, queridos amados irmãos, nós vamos, então, elevar a Deus esse nosso louvor, porque Ele opera em nossas vidas maravilhas. E o salmista de hoje nos convida, então, a rezar com Ele. O Senhor é indulgente, o Senhor é favorável. Sim, o Senhor favorece para que nós possamos, então,
reconhecer a sua presença, para que nós possamos enxergar, notar Ele agindo nas entrelinhas da história. E assim, com o salmista, nós queremos então recordar esse Deus que é indulgente. Por quê? Ele não leva em consideração nossas faltas. Ele está sempre propenso a nos perdoar. Mesmo se nós deixemos em determinado momento da nossa vida a arrogância, a soberba, o orgulho inflar o nosso ego, Deus nos perdoa, desde que nós tenhamos aí o devido reconhecimento do nosso erro, do nosso pecado. E assim Deus pode, assim então, queridos amados irmãos, encontrar abrigo, morada na nossa vida. Porque Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se manifesta perante os seus povos. E a primeira leitura de hoje, extraído do livro do Êxodo, vai nos narrar o episódio de Deus que agora se revela a Moisés. Moisés agora está estabelecido então na casa do seu sogro Jetro, a qual então lhe concede a mão da sua filha Séfora em casamento a Moisés. Ele está então no cotidiano da sua vida, ou seja, apacentando as ovelhas. E ali ele chega até o Horebe, o monte do Senhor, e ele se depara com uma cena que lhe chama a atenção. Uma sarça que não se consome, um fogo que não se acaba, não se extingue. E ali então Moisés deixa-se levar por essa cena de curiosidade, e ali então ele vai ao encontro, e ele é surpreendido então pela voz de Deus, que lhe fala: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está pisando é lugar santo. Ou seja, queridos amados irmãos, Deus, como dizia, Ele se revela, Ele vem ao nosso encontro, Ele quer que nós possamos então experienciar as suas maravilhas. E assim então Ele se revela a Moisés, mas é preciso, diante da nossa miséria, tirar as sandálias dos pés, porque Deus é santo. E Moisés não consegue então visualizar Deus, que é o sonho de toda a humanidade, porque a santidade de Deus é tremenda. E diante dessa santidade, ao olhar para a nossa vida, vamos reconhecer as nossas misérias, os nossos pecados. E isso nos impede então de enxergar Deus. E assim, queridos amados irmãos, Deus então, Ele se revela, mas com um propósito. E qual o propósito a qual Deus então se revela a Moisés? De poder então chamá-lo para poder liderar a saída do seu povo que está escravo no Egito. E olha que interessante, Deus vai dizer que ouviu e desceu. Então o nosso Deus é um Deus vivo, não é um Deus morto. É um Deus vivo que ouve, que enxerga, é um Deus que desce, é um Deus que age. E ele então escolhe Moisés para que possa liderar a libertação do povo de Israel. E diante dessa proposta de Deus, Moisés então olha para a sua pequenez e vai dizer: quem sou eu, Senhor, para ir até o faraó? E aqui então é interessante, é dado o primeiro passo para que a graça de Deus possa encontrar então abrigo e morada, reconhecer-se pequeno. Mas não somos nós que fazemos, é Deus que se utiliza de nós para poder intervir na história. E é justamente isso que o Senhor revela a Moisés. E diante então dessa proposta, Moisés mesmo, diante da sua pequenez, diante de tantas situações a qual então ele utilizou como desculpas para não servir a Deus, ele é convencido pelo Senhor. Porque, queridos amados irmãos, nós só nos completamos plenamente quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós vivemos a nossa vocação, aí sim nós seremos de fato felizes. Essa experiência de Moisés com Deus e com a sua experiência. Como Deus se revela na sua vida, como Deus se revelou na sua vida, como Deus te chamou ou ainda está te chamando para determinada missão na sua comunidade, na sociedade. Qual a missão que Deus tem confiado a você, meu amado e minha amada? Que nós possamos então vencer os nossos medos, angústias e principalmente possamos deixar de lado as nossas desculpas, porque acabamos de ouvir nessa primeira leitura, é Deus que age. Ele quer apenas que nós sejamos instrumentos, canais da tua graça. Portanto, queridos amados irmãos, que nós possamos fazer-nos pequenos, porque é através da nossa pequenez que Deus então se revela para nós, para que assim nós possamos experimentar esse Deus que é indulgente, que é favorável, que
supre todas as nossas necessidades e nos capacita para a missão a qual então Ele confia a cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vivermos a nossa vocação para que nós possamos ser plenamente felizes, assim como Maria Santíssima. Ela o foi feliz em acolher a vontade de Deus na sua vida, que ela também interceda por cada um de nós, seus amados filhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que nos acompanha através desse canal do YouTube. A você que se inscreveu, muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se e venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo com seus grupos do WhatsApp. Enfim, vamos fazer com que a boa nova de Deus chegue aos corações aflitos e tribulados. Que Deus então te abençoe você, meu amado e minha amada, na sua vocação, que você possa então ali ser realmente feliz, ouvindo e vivendo a vontade de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até a próxima e que o Senhor permaneça sempre em vossos corações. Um abraço.